Deus seja louvado. O título desta mensagem: a mão que bate, cura e salva. Peço que abram a sua Bíblia no capítulo 20 do Evangelho de João, começando no verso 24, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez reunidos, e seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, e veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque viste, creste. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Hoje, prezados irmãos, quero nesta mensagem dizer: bem-aventurado os que não viram, não puderam tocar no corpo de Jesus, não puderam ver as marcas dos pregos em suas mãos, não puderam ver o lugar aonde foi perfurado com a lança, mas acreditam de qualquer maneira que há uma benção especial para todos que são completamente confiantes no que a Bíblia diz, e isso é através da fé. Você não precisa ver, nem sentir, nem tocar, mas você simplesmente tem que crer na mensagem e na palavra de Deus. E hoje eu quero pregar nesta tarde falando sobre as mãos de Jesus. Você sabe quantas vezes a palavra mão é usada na Bíblia? Quantas vezes na Bíblia aparece a palavra mão? 1433 vezes. Agora, olhe para as suas mãos. Pense por um momento, é a parte mais versátil de todo o seu corpo. Nós escalamos com as mãos, empurramos com as mãos, bendito o Senhor. Puxamos com as mãos, jogamos com as mãos, apanhamos com as mãos, podemos rasgar com as mãos, podemos enfiar com as mãos, podemos semear com as mãos, podemos trabalhar com as mãos, podemos cegar com as mãos, podemos pregar com as mãos, podemos desenhar uma imagem numa tela com as nossas mãos, podemos tocar um instrumento como os músicos fazem com as mãos, podemos até andar sobre as mãos, como eu já vi algumas pessoas fazerem isso, e todos os 5 sentidos. A águia pode ver melhor, o cachorro pode cheirar melhor, os cavalos podem sentir melhor e ouvir com seus ouvidos,
Mas nenhum dos animais tem as mãos que são capazes de tal versificação como as mãos humanas. Pense no uso cotidiano que fazemos das mãos. Bendito o Senhor. Se você quer ajudar alguém, você diz: vou te dar uma mão. Você diz: se você quer expressar uma vida que foi desperdiçada, você diz: ele está de mãos vazias. Se você quer que alguém esteja muito envolvido, você diz: vou te dar uma mão. Agora, ao lermos os 4 evangelhos, eles constituem um livro ilustrado das mãos de Jesus. E eu quero que você veja as mãos do Senhor Jesus Cristo nesta tarde ou nesta noite. Primeiro, as mãos criadoras. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Paulo, em Colossenses, diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por Ele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Todas as montanhas, todos os mares, todas as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias foram feitas por Ele, por aquelas mãos poderosas que lançaram as galáxias e no espaço com as pontas dos seus dedos flamejantes. Seja ele tronos, domínio ou principados e potestades, poderes, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus diz neste capítulo: veja as minhas mãos. Ele também disse em Lucas capítulo 24, veja as minhas mãos, as mãos que criaram o mundo, Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que as mãos de Jesus cura muitas pessoas que neste momento estão feridas, pessoas que estão nos hospitais doentes e que estão morrendo neste minuto, pois as organizações de saúde dizem que no mundo, a cada segundo, morrem 3 pessoas. 180 por minuto, 10.800 pessoas morrem por hora. 259.200 por dia partem para a eternidade. Então as mãos que curam, as mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele usa as suas mãos, bendito o Senhor, que ministra as mãos de um médico, a mão de uma enfermeira, as mãos de um assistente social, as mãos do clérigo, as mãos das pessoas. Mas há as mãos de Jesus para curar seu coração, para curar a sua mente, para curar a sua alma, para curar o seu corpo, se você quiser. Pense no leproso chorando, imundo, impuro e gritando. Ninguém queria chegar perto daquele homem. Ele é completamente jogado pela sociedade. Ele dizia que aquelas pessoas tinham que se afastar dele. Ele gritando: imundo, imundo. Mas Jesus tocou, colocou a mão nele, bem em cima de sua ferida. Isso significa
que Jesus, a mão de Jesus, toca aonde existe a necessidade. E ele foi curado da lepra. O toque curador da mão de Jesus. Lembra quando ele foi para a casa de Pedro e a sogra de Pedro estava doente há muitos dias. E Jesus chegou, entrou naquela casa, pegou ela pela mão e a levantou e ela começou a servir a mesa. Toque curador de Jesus no cego de nascença. Jesus chamou, pegou, cuspiu em terra, fez o lodo, passou em seus olhos e ele passou a enxergar. Veja, Jesus fez isso com as mãos e ele curou com o toque da sua mão. O toque da mão do Senhor Jesus Cristo que cura. Ele pode entrar no seu coração para curar a sua mágoa. A mágoa que você tem de sua esposa, a mágoa que você tem do seu filho, a mágoa entre você e o seu irmão, a mágoa entre você e o seu vizinho, a mágoa da pobreza, porque você está desempregado, a mágoa da saúde, porque você está debilitado. Seja o que for, deixe Jesus te tocar nesta tarde. Ele te ama, ele te quer ajudar você. Mas ele não pode ajudar você se você mantiver a porta fechada. Você tem que abrir a porta. Ele está batendo com a sua mão, como nós veremos mais adiante. Em terceiro lugar, falamos hoje sobre a mão da compaixão. Ele disse: eu tenho compaixão da multidão, porque eles já estão há 3 dias comigo e não têm o que comer. Então ele disse ao seu discípulo: vá e alimente-os. As pessoas famintas do mundo, ele tem compaixão de você. Bendito o Senhor, ele tem compaixão de você esta tarde ou esta noite, que tem necessidade, que tem a sua dor, que está sofrendo em algum lugar. E enquanto ele olhava sobre a cidade de Jerusalém, ele teve compaixão daquela grande multidão magnífica. Ele sabia que o julgamento estava reservado para aquela cidade. E ele teve compaixão deles. Ele olha para você esta tarde ou esta noite. Ele olha para quem tem compaixão, para quem ele tem compaixão. Agora, a mão da benção, ele diz: em verdade, eu digo a você, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar nele, diz o Senhor por esta mensagem. Eu vejo crianças ouvindo essa mensagem. Você pode ter cabelos grisalhos, você pode ser careca, mas aos olhos de Deus, você é uma criancinha. E Jesus quer te pegar em seus braços, te amar, te abençoar, te mudar e te fazer uma nova pessoa e te fazer da sua casa um novo lugar. E dar-lhes esperança e propósito e significado para a sua vida, se você deixar. Mas você tem que abrir a porta. Você tem que tornar como uma criança. Você não pode vir a Jesus com seus próprios pensamentos. Tem que se livrar do seu orgulho, de todo orgulho, e dizer: ó, meu Senhor, eu sou um pecador. O Senhor morreu na cruz por mim.
Eu quero ir para a cruz contigo, Senhor. Eu quero a benção. Eu quero o perdão dos meus pecados. Em quarto lugar, as mãos sofredoras de Jesus. E isso é o que mais nos impressiona quando vemos Jesus ali no Gólgota, porque você sabe, ali quando Jesus foi pregado naquela cruz e que foi pendurado entre o céu e a terra, foi um choque terrível, que rasgou as suas mãos. E a ferida foi tão profunda que ele disse: olha, Tomé, você pode colocar a sua mão aqui nesse buraco. Jesus usará essas cicatrizes por toda a eternidade. E quando eu olho para a cruz, eu vejo pelo menos 3 coisas. Vejo o pecado. O lugar mais pecaminoso da história do mundo é a cruz. Jesus se tornou o homem mais pecador que já existiu. Você sabe por quê? A Escritura diz que ele se tornou pecado por nós. Veja, ele nunca conheceu e nem cometeu pecado. E de repente, ele não só tinha os pecados das pessoas daquela geração, mas ele tinha que carregar os pecados de todas as gerações, de toda a humanidade. Os pecados estavam sobre ele, e ele, bendito o Senhor, se tornou culpado por todos os pecados da face da terra. Seu sofrimento era 10.000 vezes pior do que o homem médio, normal, que seria crucificado em uma cruz, porque ele estava sofrendo espiritualmente quando chorou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nas mãos sofredoras de Jesus vejo o pecado, mas também vejo outra coisa na cruz. Vejo o amor de Deus. E eu não consigo expressar e descrevê-lo. E não há como descrever o amor de Deus. É mais profundo, é mais alto, é mais amplo e grande demais. Os escritores do Novo Testamento tiveram que criar uma nova palavra para descrever o amor de Deus, porque não havia uma palavra que pudesse expressar, e então eles descreveram como o amor ágape. E se ele levou nossos pecados na cruz, então Deus ainda pode ser justo e justificador. Porque se Deus tivesse simplesmente aparecido e perdoado você e a mim, sem que alguém pagasse o preço, ele teria sido injusto. E seu universo moral teria explodido como uma bomba atômica. Então alguém teve que pagar o preço por você e por mim. Ou alguém sem pecado seria aceitável diante de Deus. Mas essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que vejo nas mãos sofredoras de Jesus é que ele é o único meio de salvação. E não há salvação em nenhum outro, exceto através do nome de Jesus Cristo. E você não pode ser salvo por suas obras. Você não pode comprar do seu jeito a salvação. E não está à venda. Mas Jesus Cristo te oferece da cruz, do Calvário, pelo sangue derramado, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz as Escrituras. E ele derramou o seu sangue
naquela cruz por você. E é a única maneira que você pode se chegar diante de Deus. Lembre-se no Egito, quando o anjo da morte passou sobre os judeus, eles tinham sangue aspergido nos batentes das portas para serem salvos. O sangue tinha que estar lá. E então o sangue tem que estar lá para Deus ver que foi o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por você. Bendito o Senhor. E a outra coisa sobre as mãos de Jesus, as mãos que curam, as mãos que sofrem, as mãos marcadas pelos pregos, mas depois a mão que bate na revelação de Apocalipse, capítulo 3, verso 23. Ele diz: eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei em sua casa e ele ceará comigo. Ele está batendo na porta da igreja, batendo na porta da sua família, batendo na sua porta. Porque ele não abre e entra e salva. Olha, ele nunca interfere em sua vontade. Você tem uma vontade própria e foi assim que Deus te fez, a imagem dele. Você pode rejeitá-lo, você pode ir para o seu túmulo rejeitando a Cristo. E não há nada que Deus possa fazer sobre isso, mas Ele fará tudo ao seu alcance para te avisar. Ele fará tudo ao seu alcance para trazer um incidente em seu caminho para detê-lo. Mas Ele não vai transgredir a sua vontade. Isso é algo que você tem que decidir e tomar a decisão e dizer: eu o receberei como meu Senhor e Salvador. Então, a sua vontade está envolvida, você tem que convidá-lo. E se você não o convidar, ele não vai entrar, ele não vai forçar a porta. Jesus está batendo a porta do seu coração. Você pode ouvir, e conforme a pessoa envelhece, você mal consegue ouvir a voz de Deus. Seu coração fica mais duro e duro, e aquele coração que endurece frequentemente acaba sendo reprovado. E isso significa que está sempre ouvindo a voz de Deus, endurecendo o coração. Não faz nada a respeito. E Deus vai falar com você, mas já não vai ouvir mais. E essa é a razão pela qual ele diz: não endureça o seu coração, ouça a batida. Então, em outro lugar, as mãos estendidas de Jesus, Jesus estendendo as mãos para você, chamando até pelo nome: Pedro, Rafael, João, Antônio, Miguel, Maria, Isabel, Madalena, José, Joana, Suze, eu te amo, morri por você, venha enquanto é tempo, bendito o Senhor, e me deixe entrar no seu coração. Quero colocar meu braço em volta de você, quero ser seu irmão, quero ser seu marido, seu esposo. Deixa-me ser tudo o que você precisa em sua alma, e em seu coração e em sua mente, porque você vê, não é apenas
para salvá-lo do pecado ou para a eternidade, mas é salvá-lo agora para andar com você. Ele vai libertá-lo esta tarde ou esta noite, se você deixá-lo. Mas, mãos estendidas, ele, como mestre violinista, ele vai tocar em você e trazer uma bela música para a sua vida, porque ele é o mestre. Ele está batendo na porta do seu coração esta tarde ou esta noite, como com aquelas mãos maravilhosas dele, bendito Senhor, que criar o universo. Você abrirá a porta e o deixará entrar? Você tem que abrir. Você pode ser católico, protestante, judeu, pode não ter nenhuma filiação religiosa, mas você sabe que precisa de Jesus Cristo para ser participante de uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para você e para todo aquele que crê em Jesus Cristo e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, sendo gerado de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor da erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que para vós está sendo evangelizada esta tarde, está sendo pregada hoje pelo Espírito Santo. E Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente glorificado.